Então, hoje nós estamos na edição 36, olha só, ela só tinha 3 anos, né? Em março de 2002, tá? Ok? Então, ela é a Festa da Liberdade, é um estudo, ele foi editado no próprio Instituto Morachá, né? Então, assim diz, né? O êxodo do Egito, celebrado na festa de Pêssar, permeia toda a lei e a tradição judaica. Então, é importante nós entendermos de uma vez por todas. Rabi não era Jesus Cristo, esse sueco de 1,90 m, olhos azuis, togado de romano, né? Tem nada a ver. Rabi, ele era levita, ele era judeu, e ele festejou essa Pêssar que nós vamos festejar. Essa Pêssar que tem por aí com ovos de Páscoa, com toda essa patifaria cristã, né? Isso aí é a festa Asterote, a deusa, né? A deusa dos hititas e também deusa no Egito, Ísis, também chamada a mãe de Nimrod, né? Tá? Então, a Haggadah, texto lido durante o Seder, ensina que em cada geração é dever de todo hebreu sentir-se como ele próprio tivesse saído do Egito. Tá? Então, hoje nós vamos começar a fazer o exercício que nós estamos saindo do Egito, nós estamos saindo das nossas limitações. Todas essas palavras, Mitzrayim, Neshma, todas essas palavras, aqui no estudo, eu preparei a origem dos templates delas, tá? Então, esse estudo do Shabat vai ser um estudo muito profundo, tá? Aqui tem 3 dias de trabalho, aqui nessas 17 catampanis. Então, nós vamos combater nossa soberba. A partir de hoje, Gueavá. Irmãos, a Gueavá é um problema seríssimo. Porque a Gueavá, ela dá um hot civilization, é um ret que me proíbe de chegar a Neshma. Tá? Só que a Neshoma é o único modo que eu tenho de me comunicar com o sagrado. Nefesh não se comunica com o sagrado. Nefesh é animal mesmo, eu sou animal, tu és animal, ele é animal. Todos nós somos animais, né? Por isso que a mulher fica impura, né? Quando ela dá a luz, né? Ela fica impura. Por quê? Dá a luz igual animal. Tá? Não tem diferença nenhuma. Porque isso é uma das maldições que Rava ela recebeu. Ela era Raia e se tornou Rava. Né? Ela era Raiá, né? Ela tinha o Yud nela. Aí é tirado o Yud dela e colocado um Ré, né? O Ré, a gente sabe que é a letra da fertilidade, é a letra útero, né? Nós estudamos isso no Shabat também, né? Então, Sarai tinha um Yud. Sarai viveu 100, 20 anos e 7 anos. Então, ela era tão pura aos 127 como ela era aos 7. Tá? Então, ela tinha um Yud. Aí, para ela poder procriar, tiraram o Yud e colocaram o Re. Ela se tornou animal. Ela teve um filho, tá? Chamado de Sarai. Né? Isso é muito importante a gente entender. Né? Então, se eu não tiro o ego, o Ishut, né? O Ishut, se eu não trabalho esse Ishut dentro de mim, tá? Se eu não trabalho o Ishut, que está em Berramit, que ele é só para mim, se eu não trabalho o Ishut, o que vai acontecer? O meu Nefesh não acessa a Neshoma. Tá? E quem acessa ao sagrado é Neshoma. Tá?
Não adianta o irmão ter o iPhone 12 e não ter chip. E não vai falar no telefone, mas ele pode usar o Wi-Fi dos outros. É possível. Você pode pongar nos outros, né? Você vai ser um Balroser, você vai pongar nos outros, né? Tá? Okay? Então, 7 mulheres irão puxar os tzitzit de um judeu e dirão: deixe-me subir contigo ao monte, porque nós sabemos que Hashem Errado está convosco, né? Tá? Isaías, né? Então, o que é isso? São as 7 igrejas, né? Lá que até em Apocalipse é citado, né? São as 7 igrejas que não tem chip, então precisa do Wi-Fi do outro. Vocês estão entendendo? Irmão, vocês entenderam a questão do Wi-Fi e do chip? Isso é importante, tá? Isso é muito importante vocês entenderem. Porque o nosso carral tem chip, tá? O deixante, ele perde o chip. Por isso que a gente tem que ir atrás dele. Porque senão daqui a pouco eles vão estar pendurados no nosso tzitzit. Tá? Então aquele judeuzinho que tem que subir para Jerusalém vai estar lá puxando, né, 7 igrejas atrás dele. Tá? Então, efetivamente, a Torá nos ordena para que todos os dias da tua vida te recordes do dia da sua saída da terra do Egito. Deuteronômio 16, 13. Devarim 16, 13. Tá? Aqui é importante nós entendermos, nesse trecho, que todo dia eu tenho que me lembrar de algo que eu consegui sair. Tá? Sexo desregrado, né? Aquele que adulterava tem que se lembrar todo dia que não adultera mais. Tá? Aquele que roubava, né? Roubava a empresa, olha só. O cara roubava a empresa. Tá? Tem que se lembrar que um dia roubou, que não rouba mais. Então, esse é o processo de Baal Shuvah, né? Quer dizer, nós não somos Baal Shuvah, nós somos Baal Roser, né? Tá? Então, nós somos senhores do retorno, né? Por quê? Porque aqui é Roser, né? Tá? Aqui é Roser. O Baal Shuvah lá é a parábola de Rabi, né? Em Lucas 17, é a parábola de Rabi, porque ele confessou, né? Ele fez o vidui de Minian. Agora eu sei, né? Que até o mais simples dos escravos de meu pai, dos servos de meu pai, a palavra é oved, né? Servos, né? O mais simples dos servos do meu pai tem uma vida muito melhor que a minha. Pô. O que eu estou fazendo nesse mundo? Então, o Baal Roser é aquele que consegue sair do Bed Midot Kiavot, né? Tá? Porque ele já desejava as vagens dos porcos. Porco é Amaleque, como nós sabemos. Né? Então, ao invés de se declarar como criador de todo o universo, Hashem apresenta-se responsável por ter libertado o hebreu, né, da servidão egípcia. Então, aqui reside, para nós cabalistas, o ponto máximo da misericórdia divina, do Hesed. Né? Por isso que é tão importante esse movimento da Hassidut, né? Que é um movimento preparatório para a vinda de Mashiach. Né? Rabi, ele era da escola da Hassidut, de Hillel. Né? Vocês se lembram, né? Que no Talmud tem a grande discussão da escola de Hillel e da escola de Shammai. Né? Tá? Por exemplo, a explicação que eu dei no sábado da parábola do bom samaritano, né? É uma visão, né? É um Weltanschauung Hassidus. Né? Tá? Irmão, vocês aproveitaram a explicação, né? Da parábola do bom samaritano pelo Weltanschauung do Hassidus, né? Kabbalah, porque é importante para vocês falarem para os cristãos aí, né? Tá? Por exemplo, para a irmã Lourdes explicar lá para a irmã dela a parábola do jeito que tem que ser explicada, pela ótica de Shammai e pela ótica de Hillel. Pela ótica de Shammai é aquilo, né? O Cohen e o Levita erraram, tá?
E ali só havia um que tinha Hassidut, leve Hassidus, né? Coração misericordioso, que era o bom samaritano. Pela ótica da Hassidut, os três eram Levin Hassidus. Tá? Espero que vocês tenham entendido, né? E tenham levado isso para frente. Tá? Então, isso daqui, né? Essa passagem, né? É onde nós encontramos o ponto máximo, segundo a Hassidut, da misericórdia divina. Tá? Hashem não se apresenta como eu sou o cara. Tá? Ou seja, ele se apresenta totalmente sem hametz, ele se apresenta sem nenhuma soberba. Eu sou quem te ajudou a sair, eu sou o bom samaritano. Tá? É muito importante quando o irmão, né, porque eu acho que todo mundo veio do cristianismo. Né? Quem veio do cristianismo dá um thumbs up aí, e quem está ainda no cristianismo dá 2 thumbs up. E não tem problema estar no cristianismo, desde que você entenda como igreja do primeiro século. Né? Se você entende como do modo papal, é um absurdo. Se você entende como bispo Macedo, aí é crime. Aí é crime. É pior ainda. Né? Mas não importa. Rabi foi um mestre cabalista. Né? Nós sabemos que ele frequentou a escola de Cabalá de Alexandria, que ele teve por 10 anos na escola da Guemará de Bavili, lá no Irã, né? Onde Rabi Akiva, né? Também estudou e foi mestre. Né? Nós sabemos de tudo isso. Né? Então, aqui é muito importante, né, nós já abrirmos o nosso estudo de hoje com um workshop. Qual é o primeiro workshop do dia? Tá? Isso é muito importante, prestem bem atenção. Qual é a frase que caracteriza a limpeza de ego do próprio Hashem Errad? Ao invés de se declarar como criador de todo o universo, Hashem se apresenta como responsável por ter liberado Bnei Israel da servidão egípcia. Tá? Olha que coisa importante, hein? Tá? Olha como é que é importante para o Kadosh Baruch Hu que a gente se liberte de nosso ego. Olha só que coisa importante. Gente, isso é importante demais. O soberbo, se o soberbo soubesse como ele vai bater no Sitra e vai voltar, ele começaria a se despedir de tudo agora. Então vamos lá, primeiro workshop. Vocês andam aí pela rua e vocês veem na frente das igrejas escrito Jesus é o Senhor, né? Esse, inclusive, é o lema, né, da Igreja Universal do Reino de Deus. Né? Mas a Igreja Católica, por exemplo, tem Jesus Hominis Salvatorum, né? Jesus Salvador dos homens. Né? Okay? Então, todas essas igrejas, elas idolatram o nome de Jesus. Tá? Isso é heresia. Tá? Isso é heresia. Porque ao invés de se declarar criador de todo o universo, Hashem se declara como responsável por nos libertar. Então ninguém nos liberta a não ser Hashem errado. Tá? E Jesus, como é que fica na história? Era um Urabi. Ele era tem lá, assim como tem o Balatânia, tem o Jesus, tem o Urabi, assim como tem o Urabi, tem o Bala Hassulam. Não, né? Tem os nossos sábios. Né? Então, ele era um sábio? Não sei. Ele era um sadik? Talvez. Tá? Então, tudo depende. Não sou eu que vou julgar. Né? Mas, então, se o irmão está falando isso daí, né? Se o irmão vem repetindo, nesses 15 dias ele não pode falar isso. Né? Porque a maior soberba que pode haver em um homem é dizer aquele homem é o meu salvador. É negar Hashem errado. Isso é complicado pra caramba, né? Irmãos, eu sei que é complicado. Imagina você chegar agora na Igreja Universal do Reino de Deus e esse negócio de Jesus é o Senhor que está escrito aí, isso é heresia. Imagina. Você é apedrejado em praça pública, né? Tá?
chegar lá no Papa, esse argentino cretino, que é jesuíta, né? Jesus Hominis Salvatorum, né? Que é o slogan jesuíta, né? JHS, né? E dizer que Jesus não é o salvador dos homens, imagina, tá? Imagina. Por quê? Porque isso dá dinheiro, né? Isso dá dinheiro. Você vender imagem. Aliás, isso tem em Atos dos Apóstolos, né? Quando Paulo, né, ele tenta convencer o pessoal a não adorar Diana, que é Asterote, né? Tá? E quem é que queria matar Paulo? Os que faziam as imagens, né? Esse negócio todo, né? Tá? Então, esse é o primeiro workshop. Então, o Talmud menciona no Tratado de Eruvim, né, o vínculo, né, que nós temos com o Kadosh Baruch Hu. Nós que estudamos, como nós estudamos. Lembre-se, nós não negamos Rabi em momento nenhum. A gente dá os exemplos. Mas os exemplos de Rabi são tão importantes como os exemplos do Zera Shinshon, como do Balatânia, como do Or Israel, né? Tão importantes quanto, tá? Então, a Torá menciona 4 vezes o mandamento do uso do tefilim, tá? Então, o tefilim é a caixinha, né? É a caixinha que tem a oração dentro. Então, o nosso tefilim é externo, né? Nós não nos enrolamos, né? Tá? Naquela época era obrigado, né? Tá? Hoje em dia, por exemplo, quem vai, como eu fui várias vezes à sinagoga lá em Nova York, né? Ninguém está amarrado, mas tem orientes, né, na Calahot, lá em Israel, que o pessoal ainda amarra os tefilim, etc. Então, o mandamento de guardar o Shabat também é associado ao Êxodo, tá? Então, isso é uma coisa importante que eu luto, brigo, puxo, estico, né? Nós temos que ruminar, tá? Porque nós estamos desenvolvendo o nosso nefesh como animal kasher. Oh, tá? Por que eu falo ruminar? Porque eu tenho que ser um animal kasher. Tá? Eu não posso engolir como Esav, né? Então, Esav engoliu, né? Tá? Ele não ruminou, ele engoliu, por isso que ele é Esav, né? Então, nós temos que ruminar para nos educar o nosso corpo a ser kasher. Muito bem. Agora, quando nós vamos engolir no Shabat, ou no Shabbatot, né, quando nós vamos engolir, nós estamos cumprindo a mitzvah da libertação. Porque nós estamos nos libertando dos dias da terra, nós estamos nos libertando desse dia que está aqui, da ampulheta, e nós estamos indo o quê? Para o nível superior. Nós estamos fazendo do Shabat o 8º, o Shemini, tá? Então, por isso que é tão importante, né? Então, guardarás o dia de Shabat para santificá-lo, como te ordenou o Eterno teu Deus, e de que foste servo na terra do Egito. Ou seja, eu vou fazer um exercício, né, de retificação de vitriol no Shabat. Todo Shabat é um vitriol, né? Eu vou fazer lembrando a minha densidade dos últimos 6 dias. Né? Por isso que antes da loja ali tem os passos perdidos. Eu vou literalmente perder os passos do mundo profano, do mundo denso. Tá? Então, isso é muito importante do irmão entender. Né? Quer dizer, a partir de hoje, né, o irmão nós vamos ter todo dia um estudo à noite. Então o irmão se lembra do denso que ele viveu durante o dia para buscar essa saída do Egito à noite. Né? Tá? Portanto, te ordenou o Eterno guardar o dia do Shabat. Está em Deuteronômio. Né? Então, isso é uma ordenança que nós estamos recebendo agora. Para a gente sair de Mitzrayim, então vamos estudar a palavra Mitzrayim direitinho, as limitações. Para nós sairmos das nossas limitações, nós só vamos conseguir isso respeitando o Shabat. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. O irmão pode até não ruminar live,
Mas o irmão tem que estar live, Shabbat, Boker Shabbat. Tem que estar, você entendeu? Tem que estar, ele tem que estar. Ele tem que fazer, Shabbat é para fazer o exercício. Então, o workshop, o segundo workshop né, do que o irmão ou a irmã foi ou ainda é servo, tá? Foi ou ainda é servo. Isso é muito importante o irmão responder. Vamos lá. Então, lições do Êxodo, né? Uma leitura atenta da Torá revela que, apesar da idolatria que predominava no Egito, os egípcios acreditavam em Deus. Tá? Ao serem surpreendidos com a praga dos piolhos, piolho veio da terra, vocês se lembram, né? Então, como querem ser chamado? Adam, porque vim da Adamá, desejos da terra. Hashem fez o quê? Os piolhos, né? Os piolhos saíram da terra. Os conselheiros do faraó, vocês se lembram que eram os conselheiros do faraó, né? Bilam, Itro, Iob, né? Amaleque, né? Que era Bilam, né? Bilam é Amaleque, né? Nós já vimos isso, né? A palavra Amaleque, né? Vem de Balak e Bilam, né? Muito bem. Aconselharam o faraó com as seguintes palavras: isto é o dedo de Deus, e o termo que está lá é Eloquim. Porque nós sabemos, né, nós cabalistas, nós sabemos que Eloquim e Rateva têm a mesma gematria, né? Tá? Então, já quando Moshe fala com o faraó, ele não usa Eloquim, ele usa Yud-Ke Vav-Ke. É importante nós entendermos que nós não sabemos como se pronuncia, mas Moshe sabia, né? Porque Moshe, com quem eu falo? Né? Aí a sarça ardente diz o quê? Se fala com Yud-Ke Vav-Ke, né? Que é a primeira vez que aparece, né, na Torá, Yud-Ke Vav-Ke, que ali está como Adonai, né? Yud-Ke Vav-Ke está como Adonai, Senhor, né? E aos seus pais, né? Fatherfor, né? Aos seus pais, eu me apresentei como El Shaddai, mas aqui eu estou me apresentando como Yud-Ke Vav-Ke. Ele sabia como se pronunciava. Eu não sei, ninguém sabe. Moshe sabia, tá? E quando ele fala o nome ao faraó, o que o faraó diz? Não, eu desconheço esse Deus. Eu não vou libertar, não, porque eu desconheço, tá? Então, no Egito se conhecia a relação Eloquim-Rateva, né? Tanto assim que eles adoravam a natureza, adoravam o rio, adoravam o boi, né? O boi que dava força na terra, adoravam o sol, adoravam a lua, né? Hathor, né? Hathor, né? Tá? Nós temos aí Osíris, né? Que tinha o sol na cabeça, né? Akhenaton, né? Que adorava o disco sol, né? Tá? Então, Deus ridiculariza tudo aquilo que não tem fé nele. Tá? Então, vocês podem estar tranquilos, né? Que todas essas religiões idólatras que tem por aí, todas serão ridicularizadas por Hashem errado, né? Então, Deus ordena a Moshe que transmita esse aviso ao Paor, né? Assim falou o Eterno, Deus dos Hebreus. Tá? O que é hebreu? Nós já vimos que a palavra ivri, hebreu, é aquele que sabe sair e chegar, é aquele que sabe passar para o outro lado, né? Então, Avram Avinu era Avram Ha-Ever, né? Ele era Avram, não? Ele não era ainda Abraão, né? Ele era Avram, o do outro lado do rio, né? O que passou do lado de lá para cá, tá? Rabi, ele fala o que para os apóstolos, né? Eu acho que eles já eram chamados de apóstolos, né? Passemos para o outro lado, tá? Então Rabi tem essa preocupação. Passemos para o outro lado, ivri, tá? Então é importante
nós entendermos isso. Nós, agora em Peça, é o momento que nós temos de sermos chancelados como hebreus, porque nós vamos passar para o outro lado. Nós vamos sair dos desejos densos do ego e vamos querer nos encher da Sagrada Torá, porque nós vamos receber a Torá em Shavuot, né? Tá? Então, eu não recebo instantaneamente, né? Eu primeiro passo para o outro lado. Então, naquele trecho, né, do Novo Testamento, passemos para o outro lado. Porém, em Tiberíades, né, quando eles estão lá navegando, aí faz vento, faz trovão, o mar fica revolto, né? Tá? E todo mundo se apavora. Se apavora e fala o que, Parabi? Não temos que morramos? Né? Ele fala, pô, que homens, né? Ali está traduzindo, que homens de pequena fé, mas aquela não é a tradução, aquela é a tradução da Vulgata. O que está escrito, o que Rabi fala é isso, que tipo de hebreus são vocês, que tem medo de passar para o outro lado? Né? Por quê? Nós temos esse receio, né? De abandonar o iPhone, né? De abandonar sábado, os amigos de sábado do shopping, né? Gente, é impressionante, né? Eu não posso, se eu contar para os meus amigos como eu estou estudando, eu vou ser ridicularizado. Pô, isso não é amigo. Então, isso não é amigo. Chuta o pau da barraca. Dá um bico na jaca. Que é isso? Não é amigo. Tá? Hipótese nenhuma. Tá? Ah, pô, eu não posso ficar sem os meus amigos, sem as minhas colegas de trabalho. Pô, isso é coisa de Silvio Santos. Herege. Não. Sabe? Se alguém está te ridicularizando porque você estuda como nós estudamos, Hashem vai dar conta. Se afasta que Hashem dá conta. Está escrito isso aqui. Né? Hashem vai passar a régua em tudo. Mashiach virá, irmãos, não esqueçam disso, Mashiach virá. O que está acontecendo agora na Ucrânia, há 2 anos atrás, né, nós demos uma instrução em um Shabat, e eu falei, está aqui na Guemará, de Shir Hashirim, página 86b. Ó, o rei do norte vai descer. Tá? Irmão, o rei do norte já começou a descer. Tá aí. Tá? Outra coisa também que eu falei, que não haveria mais a grande Babilônia, iria cair. Né? Então nós vimos que a grande Babilônia, Rome, era os Estados Unidos. Né? Então o que eu falei? There is no American Great Again. Hein? Tá? O que nós estamos vendo agora? Ataque ao dólar. Tá? Olha só, o Putin, né? E a gente sabe que Putin é Esav, e a gente sabe que Baden é Lavan, né? Nós sabemos disso, né? Beit Lavan, a casa de Lavan, Casa Branca, Beit Lavan, né? Nós sabemos disso. Tá? E nós sabemos que Esav é vermelho, Edom, né? A Rússia é lá, Praça Vermelha, né? Nós sabemos disso. Tá? Então o que está acontecendo agora? Ataque ao dólar, there is no American Great Again. Tá? Tudo que vai ocorrer, tudo, porque Hashem, Hashem, ele não manda uma governança me instruir, tá? Mas ele manda a governança instruir os nossos sábios. E eu acesso aos sábios. Todo mundo pode acessar aos sábios. O modo como nós estudamos é aberto à humanidade. Estuda quem quer. Por quê? Porque Hashem, ele estabelece a meta. Qual é a meta? Mashiach virá. Agora, como nós vamos estar quando Mashiach vier, é problema de cada um. Tá? E nós estamos nos preparando para quando Mashiach vier. Né? Para mim, esse Shabbat, esse Pessa, será meu último Pessa em um ano shabático e em um ano... em um leap year, um Nabuhot, né? Vai ser o último, porque o próximo só daqui a 19 anos. Eu vou estar com 89? Porra. Quem é que com 89 anos está vivo? Pô, raríssimas pessoas.
Então, por isso que eu estou fazendo, né, todo esse estudo, né? Estou recordando meus 25 anos de instituto. É uma viagem no tempo, uma viagem maravilhosa, né? Eu queria tanto ir a Disney, né? Os 50 anos, estou festejando meus 25 anos aqui no Moraxá, tá? Então, Deus ordena a Moshe, transmita esse aviso ao faraó. Assim falou o Eterno, Deus dos Hebreus. Envia meu povo para que me sirva, porque dessa vez eu mandarei todas as minhas pragas a teu coração, a teus servos, a teu povo, para que saibas que não há nada como eu, olha só na terra. Então, quem não está estudando como a gente estuda, quem não está se importando com o Kadosh Baruch Hu como a gente se importa, vai receber praga. Opa, não resta a menor dúvida. Olha os ucranianos aí, eles entregavam os nossos sábios aos russos. Os prodons, né? Não sei se vocês sabem o que são os prodons. Prodon era assim, por exemplo, vai ter um casamento judaico, né? Vai ter um casamento. Então os judeus lá se reuniam na Ucrânia para fazer a festa. Aí vinha aquele bando de cristãos, né? Eram cristãos, né? E destruíam tudo na cidade, né? Pegavam a noiva e comiam a noiva, porque era como se fosse era judia, toda judia era prostituta. Foi lá na Ucrânia que eles desenvolveram esse símbolo, né, de Davi no peito, no século XVI. Foi lá. Foi na Ucrânia que ficou proibido de judeu usar roupa colorida. Né? Esse negócio de preto e branco que o maçom usa hoje, né? Veio lá da Ucrânia. Tá? Olha o que está acontecendo hoje lá com eles. Sabe? Quando os nazistas invadiram lá, né? Eles foram recebidos pelos ucranianos como libertadores. Né? As ucranianas, né, eram as melhores gerentes de campo de concentração dos SS. Elas eram disputadas. Então, a maldade que eles tinham para com os judeus. Né? Uma das mitzvahs de Pessa dar uma colaboração financeira para se comprar produto da ceia, né? Do Seder, né? Aí vai o ovo, né? Vai a matizar, vai o vinho, vai tudo, né? Tá? Um pode dar contribuição financeira, a pessoa pagar a conta de luz, não pode, né? Então, esse ano, nós estamos contribuindo para uma sinagoga na Polônia, tá? Os poloneses, 200 famílias de Rabanites, né, o pessoal do Rabado, né, eles estão recebendo 3.600 famílias ucranianas, quer dizer, judeus ucranianos. 3.000, imagina, né? Como é que 200 famílias vão abrigar 3.600 famílias, né? E esse pessoal está saindo da Ucrânia com uma saca na mão, né? Saca na mão e pé no chão, né? Tá? E é importante, né, nós entendermos isso. Olha só, eles estão pagando agora pelo que eles fizeram. Sarra Leones, não tem jeito. Irmão, o povo brasileiro vai pagar também por ter colocado 16 anos de petralismo nesse país. O povo brasileiro vai pagar pela sua idolatria. Não resta a menor dúvida. Vocês podem estar certos disso. Nós vamos ver 1.000 cair à esquerda e 10.000 à direita. Mas esse é o Salmo de Davi, o Salmo 91. Ou seja, o que o Rabeno Rabaia nos coloca? Pergunto a ele, Rabeno, o que vai, como é que vai ser esse Harit Ramin? Ele fala, com muita dor. Os tempos, não se fala nem dia nem mês nem ano, né? Os tempos que antecedem a vinda de Mashiach serão de muita dor, tá? Mas aquele que tiver cuidando das coisas da Torá e tendo zelo pelas mitzvot, verão 1.000 cair à direita e 10.000 à esquerda. Essa é a explicação do Salmo. Então, perseverem no estudo como vocês vêm estudando, tá? Porque vocês vão ver resultado em vocês
nos seus filhos e nos netos dos vossos netos, tá? Isso é muito importante. Muito bem. Então, agora, aqui está nosso conjunto de estudos do Pêssar. Nós vamos pegar o estudo de hoje, tá? Hoje nós estamos em março de 2004, tá? Por que nós estamos recordando isso, irmãos? Porque a última confluência de portais de Shaarei que nós tivemos como essa daqui foi há 19 anos atrás, há 20 anos atrás. Então nós estamos recordando o momento, tá? Que é o banquete da recordação. Então o Seder de Pêssar é o banquete da recordação. Então é muito importante nós entendermos, né? É muito importante nós entendermos o modelo, tá? O modelo. Essa a curva de elevação, né, de menos ego, né, de menos para mais, né? Curva de elevação, ela tem memória, tá? Ela tem memória. Então, hoje eu estou vendo como está o meu ego, tá? Como é que está o meu ego hoje? Tá? E chute, né? E como é que eu vou, que nível que eu posso atingir, né? Então, o ego está aqui embaixo, tá? Então, nós sabemos que esses são os 5 níveis da alma. E nós sabemos o que é a restrição. Missarei é limitação, que vai gerar a palavra Mitzrayim, né? Okay? Então, eu tenho o meu nefesh, o meu corpo. O meu corpo ele é limitado, mas o meu neshoma não é limitado. O meu neshoma está aqui em cima, tá? Mas o meu corpo é limitado. Então, a satisfação, né, que eu posso conceber, que eu posso prover, né, ao meu neshoma, ele é limitado pelo meu nefesh. Por isso que a gente primeiro, quando estuda a boca, né, Pêssar é a ação da boca, primeiro quando a gente estuda a boca, nós começamos em Shimini aquilo que eu boto para dentro, né? A gente primeiro, como é que a gente começa a combater as nossas limitações? Pelo que eu ponho para dentro, tá? Kasher, né? Ok, é impossível ser kasher, mas uma alimentação que não seja alimentação de McDonald's, né? De lata, né? Tá? Eu me lembro, né? Quando eu era atendido no Einstein, né? Um rapaz que estava com um problema sério no estômago, né? E ele falou, não, eu tenho esse problema sério no estômago porque há anos que eu me alimento daquela massinha pronta. É Nissin, né? Eu acho que é Nissin, tá? Que aquilo é rápido, né? Sabe como é que é? A gente bota ali, faz não sei o quê. Aí aquilo endureceu no meu estômago. Olha só, o estômago dele ficou duro porque ele comia aquela comida, né? Nissin, né? Então, nós estamos nesse momento em um portal de recordação. Eu tenho sempre que me lembrar de onde eu estava. De onde eu estava. Em que ponto que eu estava? Em Pêssar passado, né? Então, para mim, está sendo um exercício extraordinário, né? Eu estou me lembrando lá de 2004, né? Puxa, tá? Quando eu estudei esse artigo. Tá? Então, isso é importante. Eu sempre quis em loja, pelo menos uma vez por semestre, ter uma loja só de recordação, né? Do irmão fazer o levantamento dele, só para que ele possa fazer o vidu de Minyan, confessar como ele chegou na loja. Tá? Então, este é o mísero pão que vossos antepassados comeram na terra do Egito. Essa afirmação expressa a devoção judaica à memória coletiva. Tá? Estivemos todos no Egito, onde sofremos a mesma angústia, até que finalmente lá fomos libertados
por Hashem Errad. Tá? Então, para aqueles que são do grupo do Erev Rav, vocês sabem que todos nós estivemos no Egito. Todos nós estamos no Egito. Todos nós estamos operando limitações. Todos nós. Tá? Alguns têm limitações maiores, né? É compulsivo o cigarro, é compulsivo o jogo, né? O chocolate, né? Então, todos nós já fomos libertados de alguma forma pela mão de Hashem Errad. Um pouco mais adiante na Haggadah, nós vamos estudar a Haggadah, já está ali, né, o estudo, né? Proclamamos que se não tivesse Deus de lá nos libertado, nós e nossos filhos ainda seríamos escravos do faraó. Tá? Então nós temos certas limitações. O pai, a mãe, tem uma limitação. Que se ele não tratar, né, essa limitação vai para o filho do filho, para o neto do neto. Tá? Então, por que Hashem coloca dessa forma? Tá? Para que quando a gente resolve trazer uma alma ao mundo, nós tenhamos toda essa responsabilidade. Que a gente saiba que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, eu visito as limitações dos pais nos filhos. Tá? Isso é muito importante, né? Porque às vezes a irmã ou o irmão fala assim, não, porque meu filho realmente tem certas dificuldades. Não, ele não tem dificuldade. As dificuldades que ele tem são suas dificuldades, que você ainda não atuou sobre ele. Isso é muito importante. Tá? Então, o Seder, que é a bandeja, a ordem, né, é o momento dos questionamentos. Tá? Então, peça, eu exercito perguntas para a minha próxima geração. Tá? Para a minha próxima geração. É muito importante nós entendermos isso. Né? Então, vamos aqui para pegar o nosso cartoon, né? Tá? Então, peça não é silêncio, é exercício da boca, tá? Então, eu tenho que falar com a minha geração, que virá após mim. Eu gerei, eu agora rohaha, eu transmito, tá? Então, a transmissão é a palavra-chave em peça. Transmitir o conhecimento para o filho. Então, a Haggadah nos fala dos 4 filhos. Dos 4 filhos. Então, agora, ontem nós tratamos do nosso ego, hoje nós estamos tratando como é que o nosso ego está refletido nos nossos filhos. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos. Tá? Irmão, isso é muito sério. Tá? Por quê? Como é que a vida, como é que o mundo hoje ele é criado? O pai, quando ele vê uma dificuldade que o filho está tendo, arruma psicólogo, arruma um personal trainer, arruma um médico. O pai mesmo e a mãe não querem se envolver diretamente. Hoje, a rohaha, a instrução, a educação, ela é praticamente 100% terceirizada. Né? Tem pai que mal vê o filho no final de semana. Terceirizou tudo. Né? Terceirizou tudo. Então, vamos ver. A Haggadah nos fala de 4 filhos. Um é sábio, um é malvado, um é ingênuo, e o outro nem sabe como perguntar. O filho sábio diz, inquisitivo, todos esses testemunhos, leis e regulamentos que nos foram dados por Hashem, o que significam? Tá?
Assim procedendo, o filho sábio mostra seu desejo de conhecer a história de Peça, como, por exemplo, nós temos o modo como a Renata, né, filha neta da Eva Dulce, filha da Andressa Marcelai, foi educada, né? Ela foi educada assim, né? Tá? Mas nem todo filho, né, tem esse interesse, né, em ser mentalmente competitiva, porque a Torá nos torna mentalmente competitivos, né? A Torá não nos torna judeus, ela nos torna elementos altamente competitivos. Tá? O filho malvado, no entanto, desafia todos os presentes ao ceder, ao perguntar, né? O que significa tudo isso para vocês? Tá? Tá? E por dizer para vocês e não para ele, né? Ou seja, para ele o filho, dá a entender que a cerimônia e tudo que representa nada significam para ele. Tá? Então isso é muito comum, né? Tá? Eu já fui em Peça, né? Onde um neto lá do meu amigo, né? Sentado no sofá com smartphone na mão, ficou como se não tivesse havendo nada. Ele estava no mundo dele, do smartphone dele. Aquilo para ele não representava nada, né? Tá? Eu, inclusive, até dei uma instrução de cabalar no dia, etc. Muito bem. A atitude do filho ingênuo não denota sua falta de interesse, mas sim pouca compreensão. Porque o que ele vai dizer? Ele vai dizer, o que significa tudo isso? Ele vai fazer essa pergunta, né? Tá? E temos o dever de responder. Com a mão forte, Hashem nos libertou do Egito, da casa da escravidão. Tá? Então nós respondemos com o nosso mapa. Né? Quem é que nos liberta? É Hashem. Tá? Então ontem eu joguei duro com vocês. Tá? Nós não podemos dizer essa frase herege. Jesus é o Senhor. Pelo amor de Deus, não façam isso. Tá? Não façam isso. Quando vocês fazem isso, né? Quando vocês fazem isso, vocês automaticamente criam uma dissonância na Neshoma, tá? Porque para a Neshoma sabe Hashem Errad, o Shmo Errad, ela sabe. A nossa alma, ela sabe que existe um só Criador e que existe um só nome do Criador. Nós não sabemos o nome do Criador, né? Mas o Neshoma sabe. Quer dizer, o Nefesh não sabe, mas o Neshoma sabe. O Neshoma está aqui. Tá? Foi isso mesmo, tá vendo? Tá? Então, Baruch Hashem por isso. Né? Vai ter um momento, né, em que a vida começa a rodar na frente de vocês e vocês rodam paralelo com a Torá que está em vocês. Aí vocês conseguem interpretar a vida muito mais fácil. A Neshoma, ela sabe. A Neshoma, ela está em um nível tal que ela sabe Hashem Errad, o Shimo Errado, ela sabe disso. Agora, na hora que Nefesh chega e diz Jesus é o Senhor, entra aqui uma informação totalmente dissonante. Tá? Por isso que a idolatria é um troço terrível. Terrível. Porque o idólatra, ele passa o tempo inteiro criando esses tropeços que a gente chama de Boston de Higgs, né? Então, porque a densa, né?
Então, o idólatra, o que o idólatra faz? O idólatra, ele adensa toda a sua substância quântica, toda, tá? Toda. Adensa, de forma tal que o cara se sente até pesado, tá? Se sente até pesado. Então, o grande sábio alemão, Rabbi Samson Raphael Risch, né, que nós fazemos nossos estudos, né? Tá aqui, né? Nós fazemos nossos estudos, tá? Por ele. Dizia que os 4 filhos simbolizam 4 gerações, né, de hebreus. A primeira segue os preceitos de seu pai. A segunda se opõe a eles. A terceira, eles se submetem, mesmo sem entender. E a quarta nem mesmo percebe o quanto desconhece, que é o problema que nós estamos vivendo hoje. Tá? Então, irmãos, deixa eu tirar aqui. Irmãos, vocês estão aproveitando? Se vocês estiverem aproveitando, fala. Eu estou sendo bem enfático e não estou com pressa. Eu não estou com pressa. Então, vamos lá para o nosso Creator. Creator não, vamos lá para o nosso Raham, tá? É exatamente o que está acontecendo hoje. Nós estamos no nível nós estamos mais baixo do que na época de Noé. Vocês estão vendo? Hoje está acontecendo isso daqui, tá? Isso aqui. Está acontecendo isso daqui. Nós estamos no nível mais baixo da história da história calamitato, né? Porque nós estamos vivendo, nós sabemos que existem 974 gerações antes de Noé, antes de Adam. Nós sabemos disso, né? Okay? Existem 974 gerações que nós chamamos de Erevirável, né? Mas agora nós estamos vivendo a geração adâmica, né? A geração de Adam, né? O que é a geração de Adam? Isso é importante entender. Dam, né? Dam é sangue, é animal, né? Tem uma gematria de 44, né? Dalet 4, Men 40, né? Então, Dam. Então, nós estamos vivendo a geração de Adam, tá? Peso 45. Então, nós recebemos um Aleph, tá? Okay? Isso é importante a gente entender, tá? Okay? A Evandro está aproveitando, tá? Então, a nossa libertação, né? Então, o Rabbi Risch, né? Ele explica, né? Ele explica que há um outro filho e que esse sim merece nossa preocupação. É o 5º filho, que não é explicitamente mencionado na Hadaggah. Então a Haggadah nos diz que existe um filho ausente, aquele que nem mesmo se dá o trabalho de comparecer. E o Rebbe de Lubavitch, né, o Balatânia, explicava que a tarefa de todos nós é trazer o 5º filho à mesa do Seder e acordá-lo espiritualmente, para que ele se lembre quem ele realmente é. Tá? Então aqui, primeiro workshop, né? Nós vamos fazer agora, eu vou lançar o primeiro workshop. O Eluf Capitão Leite, ele sempre faz, né? Ele é rápido, né? No gatilho lá, né? Então, primeiro workshop. Os deixantes são nossos 5º irmãos, que não estão na mesa. Lembre-se, aqui são 4 irmãos. O 5º não está na mesa. É o nosso deixante. Tá? O que estamos fazendo para tê-los de volta em Around the Shabbos Table? Né? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo pelo nosso 5º irmão, para ele voltar para a nossa mesa de Shabbat? Né?
ok? Isso é a responsabilidade dos 4 irmãos, independente do tipo de irmão que você é. Tá? Okay? Isso é importantíssimo. Tá? Se o irmão soubesse, né, se o irmão soubesse como abre o portal quando ele traz alguém de volta, nós temos que entender um conceito cabalístico extraordinário, né, do extraordinário Baal HaSulam, né, do Rebbe Yehuda Ashlag, né? Nós temos que entender, né? A luz, ela só tem valor quando ela vem das trevas, tá? Por exemplo, tá? Por exemplo, se eu acender uma vela aqui, não vai fazer muita diferença, é cheio de luz, né? Tá claro. Mas se isso daqui tiver tudo apagado, né? Apaga tudo, ó, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, ó, apaga tudo. Apagou tudo, não apagou? Apagou tudo. Então, aí vocês não estão vendo nada, tá? Aí eu acendo uma lâmpadazinha. Opa! Já começou. Opa, então, a luz, ela só tem valor quando ela vem das trevas, tá? Então, o que é que nós aprendemos com o Baal HaSulam, o Rebbe, né? Yehuda Ashlag? Que a luz, o valor da luz está ela em vir das trevas, da escuridão. Então, quando o irmão, ele faz contato com o 5º irmão que não está na mesa conosco, ele é uma tremenda iluminação para aquele irmão. Tá? Ele pode ser a diferença da vida daquele irmão. Tá? Mas o orgulho, né, o ego, não, porque ele pode não querer me atender, ele pode me bloquear, ele pode um monte de coisa. Mas você também pode um monte de coisa. Mas uma coisa que você não pode é se negar levar a luz a ele. Tá? Você não pode. Tá? Então, quando o Rabi ele fala, olha, o João, fica quieto aí, João, porque pobre vocês sempre terão. Tá? Então, o que o Rabi está dizendo? Sempre haverá aquele que tem necessidade da nossa luz. Tá? Nós temos que fazer isso, é obrigação nossa. É obrigação nossa. A libertação dos hebreus do Egito começou pela recordação de Hashem, por assim dizer, lembrou-se de seu povo. Como ele disse a Moshe, em verdade, tenho me lembrado de vós. Ou seja, vamos para o modelo, né? Vamos para o modelo. Depois eu arrumo. Depois deixa aqui que eu arrumo direitinho. Vamos para o modelo. Então, o que ele diz? O que ele diz? Em verdade, tenho me lembrado de vós. Por quê? Porque Hashem não deixa um nanosegundo sequer de enviar sua luz. Porque ele sabe que aqui é treva. Ele sabe que aqui é escuridão. Ele sabe que nós não possuímos nossa própria luz. Nós precisamos da luz dele. Então, o Ari Hakadosh, ele nos diz que todo esse universo, aí que agora o James Webb, né, está fotografando com seus espelhos, não sei o quê, né? Todo esse universo, ele é todo recriado a cada 3 segundos. Tá? Hashem não deixa um nanosegundo sequer de mandar a sua essência. Por isso que ele sempre se lembra de nós. É isso que o irmão ele tem que ter em mente. Essa relação aqui, ela não para nunca. Quem zera o cli sou eu. Eu é que fecho a porta. Apocalipse 12. Se bater na porta, eu abro. Se alguém abrir, eu entro. Tá? Se tiver um cli, eu entro. É isso que está escrito em Apocalipse. Se tiver um cli, eu entro. Tá? Tá? Então, isso é muito importante, né? Esse modelo. Né? Esse pontinho aqui é esse cli aqui. A luz está sempre entrando.
Eu não tenho cli, como é que eu vou receber essa luz? Né? Imagina esse pessoal aí, desse pancadão, né? Eu falei para vocês, né? Dia de domingo, eu costumava abastecer o carro, dia de domingo cedo aqui em um posto Ipiranga, aqui embaixo. Não vou mais, porque o posto fica tomado por essa população que a gente sabe que são australopithecus afarenses. Eles não são humanos. Eles não são humanos. Eles não têm essa ligação. Tá? Eles são Bed Midot Kiavot puro. Tá? São viciados em droga, viciados em sexo, viciados em tudo que é arriote possível. Tá? Okay? Então não caiam nessa história, né, de que porque é homem tem alma. Não, não. Alma é uma coisa, né? Neshoma é uma coisa. Neshoma operativa é outra coisa. Totalmente diferente. Tá? Nós temos explicado isso, nós temos batido, né, nessa tecla, né, sem cessar. Né? Tá? Aqui está o Neshoma. O Yud, né? Representado pelo Yud. Tá? Aqui está o Nefesh, representado pelo Nun, pela letra Nun. Tá? Nun, todo mundo tem, que é animal, né? Eu acabei de dizer para você. É Dam, tem sangue. Dam, 44. Mas para virar 45, tem que ter um Aleph. Tá? Aí eu sou Adam. Tá? Isso é muito importante, né? Vocês entenderem. Quando o Rabi Yeshua fala o Ben Adam, tá? O Ben Adam, né? Que é traduzido como filho do homem, e aí dizem que ele é o filho do homem e esse homem é Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ben Adam é uma expressão que está em toda a Tanar. Né? Todo Naviim, né? Todo profeta é chamado de Ben Adam. Você é filho do homem. Né? O que é o filho do homem? Filho do homem é aquele que é Adam, 45. Ele é completo. Tá? Por quê? Porque todos nós somos animais. Então, quando o Rabi Yeshua ele fala o Ben Adam, significa o quê? Que romano é Dam. Romano é Dam. Romano não era Adam. Tá? Romano era Dam. Tá? É isso que ele quer dizer. Tá? Vamos lá. Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo a importância de Peça. Os místicos nos ensinam que a memória e a imaginação são os que nos permitem associar-nos com um evento passado, para que possamos reviver os acontecimentos, que é o que eu acabei de explicar para vocês, né? A nossa curva de elevação, né? O modo como eu elevo o meu ego, né? Quer dizer, elevar o ego não é ficar mais soberbo, né? Tá? Porque aqui é Geavá, que é Anavá, né? Quer dizer, quanto menos ego, quer dizer, quanto para eu me elevar, eu vou deixando o ego para trás, né? Vou deixando o ego para trás, né? Okay? Vou deixando o ego. É a minha elevação, né? Para eu me elevar, eu tenho que deixar ego para trás, tá? E é importante a gente sempre se lembrar de como nós éramos, né? Tá? Irmãos, vocês têm que aprender a sentar e escrever, né? Nas Katampani, né? Como eu faço. Eu tenho tudo escrito, né? Puxa, eu fiz isso. Aí eu escrevo o que eu fiz. Caramba, eu só faltei chamar aquele aluno de burro. Mas ele era burro mesmo. Bom, errei. Tá? Então, ó, eu falei isso, pô. Aí procura, né? No Facebook, o telefone do cara. O Rocha acha todo mundo que eu peço, né? Aí eu digo, pô, eu fui meio durão com você, desculpa aí, você está bem agora? Não, pô, eu sinto saudade das nossas aulas, não sei o quê. Né? Hoje em dia ninguém mais puxa minha orelha. Eu já ouvi isso dezenas de vezes. Né? Então, pai hoje, pai e até mãe também, né? Não quer mais puxar a orelha de filho, porque não é politicamente correto. O menino pode ficar assim, chateado. Não, tem que chatear mesmo. Tá? Então, os místicos nos ensinam que a memória e a imaginação são os que nos permitem associarmos com o evento passado.
para que possamos reviver os acontecimentos. Eu tenho que reviver os acontecimentos. Então eu sempre falo que o meu sonho era ter uma loja só de como eu cheguei na loja, né? Tá? Pois somos limitados pelo espaço e pelo tempo, apenas fisicamente. Segundo Zohar, todos nós, apesar de estarmos vivendo em diferentes corpos, fomos escravos no Egito. Opa! Aí a gente voltamos lá ao meu diagrama. Onde é que eu botei meu diagrama? Aqui, ó. Isso é muito importante. Vamos lá, vamos ver, irmãos. Todos nós temos uma informação quântica em nós que nós estivemos no Egito. Então, eu inclusive falei para vocês, né, que o Karma, né, que foi o Mekubalin, com quem eu estudei de 87 a 92 no Egito, né, tá? Um Mekubalin elevadíssimo, né, da escola cabalista de Alexandria, uma pessoa extraordinária. Ele via, né, o que você até como você esteve no Sinai, né? Então nós temos uma informação quântica que nós estivemos no Sinai, tá? Então o que acontece? Só que essa informação ela está misturada, tá? Então vamos supor, eu tenho aqui um composite, né? Nós sabemos que aqui é Neshoma, aqui é Neshoma, aqui é Nefesh. Nós sabemos disso, tá? Então, em tese, né, eu teria que elevar todas essas partículas que hoje estão sob a influência de adensamento, né, que a ciência chama de bóson de Higgs, né, eu teria que elevar tudo ao estado quântico perfeito, harmônico, tá? Mas eu não consigo. Então, algumas dessas aqui geram buraquinhos, né? Ficam buracos aqui, e de outra Neshoma vem para cá, tá? Porque no mundo, né, a partir de Derrida, tudo está em entanglement, está em entrelaçamento quântico. Tudo está entrelaçado, tudo. Tá? Então, agora, por exemplo, a NASA está preocupadíssima, porque uma massa monstruosa, de 1 milhão de vezes a massa do Sol, de massa escura, né, de energia escura e massa escura, está vindo em uma velocidade, praticamente velocidade da luz, em direção a nós, né? Não só a nós, né? Em direção ao sistema solar. Nós não sabemos o que pode acontecer com o sistema solar, nós não sabemos o que a energia escura e a massa escura ela faz. Nós sabemos que é puro entanglement, né? Puro entanglement. Então, isso é muito importante de vocês entenderem, tá? Quando a gente não cuida de uma coisa aqui, eu atrapalho uma coisa lá. Aí fica um buraco aqui, que vai ser preenchido com algo que vem de outro lugar, por causa do entanglement. Aí eu vou reencarnar, chamado reencarnar, que a palavra reencarnar é errado, né? Eu vou reciclar, eu tenho que reciclar. Tá? Então, aqui, segundo Zohar, todos nós, apesar de estarmos vivendo em diferentes corpos, fomos escravos no Egito. Tá? Então, aqui tem um outro workshop. Né? Então, todos nós, no História Calamitar, workshop, para o mestre Luffy, todos nós, no História Calamitar, saímos do Egito. Ou como Bnei Israel, ou como Erevirav. Hoje somos todos multitudes. Hoje nós somos tudo isso daqui, tá? Isso nós sabemos. Pergunta: como a irmã ou o irmão está despertando o seu lado Bnei, o seu lado Bnei Israel? Tá? Essa é a pergunta-chave em Peça. Tá? Por quê? Porque eu não vou conseguir libertar o meu lado Bnei Israel, né? Se eu, por exemplo, não consigo instruir o meu próprio filho. Tá?
Ah, ele não gosta. Ele não é chegado nesse negócio de religião. Mas quem é que está falando de religião aqui? Tá? Eu estou falando de melhor versão. Todo mundo é obrigatório buscar a sua. Então, todos nós, quando nós colapsamos, nos tornamos escravos, né, do nosso paor. Quem é o nosso paor? O nosso paor, o nosso faraó, é o nosso nefesh. Tá? Quem é o nosso paor? É o nosso nefesh. Olha o nefesh aqui, ó. Entende? O Num. Onde é que está a coroa? Está no Num. Opa. É até maçônica, né? Essa coroa, né? Seguramente, esse símbolo, né, maçônico dos 3 pontos vem do sinal de Segol, né? Tá? Seguramente. Então, é muito interessante isso, né? Tá? A gente fica amarrado, Bed Midot que Avot. Então, qual é o irmão, né? Qual é o irmão? Nós vamos ter 5 workshops hoje. Né? Qual é o irmão que não tem aí desejo de sexo desregrado, comer de forma desregrada, trabalhar de forma desregrada, né? Tá? Nós temos tudo, né? Então, na realidade, quando a gente fala na parábola que é a Torá, né? A Torá é uma mega parábola. A Torá é o mundo superior parabolicamente escrita para nós no mundo inferior. Porque eu quero voltar, né? Eu quero voltar. Né? Eu quero voltar. Para eu voltar, eu tenho que entender por que eu vim parar aqui, né? Como é que eu vim parar aqui? De onde eu vim parar aqui? Como eu vim parar aqui? Né? Até quando eu vou estar aqui? Quer dizer, nós sabemos que Davi Amélia fala, 70 anos, para aqueles que têm mais saúde, até os 80. Então nós temos uma passagem que é muito importante, né? Então, os egípcios morreram afogados, porque os egípcios afogavam os hebreus, né? Então, na realidade, não é que as parteiras, né, pegavam os hebreuzinhos de plantão e jogavam no rio para morrer afogado. O Ari Hakadosh nos explica que desde a infância o hebreu ele era imerso na idolatria. Tá? Então, quando o pai ou a mãe, né, quando vocês, né, pegam seus filhos e levam lá e faz a primeira comunhão, vocês afogaram seus filhos na idolatria. Tá? Okay? Então, todos nós estivemos afogados um dia na idolatria, todos nós. Né? Porque não é que a gente queira, né? O Paor, que é a grande meretriz, assim obriga, porque a religião passou a ser alguma coisa social. O irmão, se chega num lugar e diz, porque eu estudo a Torá pelos sábios da Kabbalah, pelo Ari Hakadosh, pelo Zera Shinshon, pelo Yehuda Ashlag, pelo Shlomo Erisken, né? Aí vocês vão falando os nomes, né? Dos nossos sábios, a pessoa vai dizer, cara, você é macumbeiro. Porque esse negócio de cabala é macumba de judeu. Tá? É incrível isso. Né? É incrível. Por quê? Porque é politicamente correto você ser idólatra. É politicamente correto você festejar as Nossas Senhoras. É politicamente correto você festejar São Jorge. É politicamente correto você festejar Santa Teresinha do Menino Jesus. É politicamente correto você ter um quadro do Sagrado Coração de Jesus, né? Jesus misericordioso. Isso é politicamente correto, é colapso. Então, o pai e a mãe, né, pega a criança e joga no Nilo. Aí a criança morre, né, na idolatria. Aí
Chega lá com uns 15 anos de idade, já ficou grávida, já deu para a escola toda, já fumou maconha, e etc. O pai fica, pô, mas por que nós somos tão religiosos? E o que, que a religiosidade tem a ver com isso? É a religiosidade que naufragou o próprio filho. Né? Então, jogar no rio Nilo significa avodar zará. Tá? Então, primeiro workshop, né, que ainda não é o workshop da instrução, tá? Mas em que idolatria vocês estão jogando seus filhos? Tá? Lembre-se, peça é memória. Então, eu conto para o meu filho tudo aquilo que meu pai me contou. Tá? Ou seja, as gerações, né, elas se encontram. Né? Então, as gerações se encontram. Tá? Então, o que, que é peça? Né? Peça é isso aqui. Né? Peça é isso aqui. Tá? Isso é peça. Tá? Isso é peça. Tá? Passagem. Aqui, literalmente, uma passagem. Um Passover. Né? Inclusive, em inglês, né, tem duas Páscoas. A Easter, que é o ovo de Páscoa, a Ashterot, e o Passover, né, que é dos hebreus. Né? Tá? Então, essa pergunta é importante. Né? Em que idolatria vocês estão jogando seus filhos? Tá? Então, nós estamos vendo a Avodá Zará. Então, na hora que os pais jogam os filhos nessa idolatria da grande meretriz, e aí a grande meretriz é tudo que é envolvido com a tal da heresia. Jesus é o Senhor. Jesus não é Senhor de nada. Até mesmo porque Jesus nunca existiu. Rabi Yeshua foi um rabino, né? um Macubel de Nazaré. É um Nazir. Né? Ele foi um Sadik Hanazir. O justo lá de Nazaré. Ponto. Tá? Ele não é o Senhor. Tá? Só existe em Od Mivador. Né? Nós estudamos isso. Então, quando você joga seu filho na idolatria, o seu filho fica pronto para ser pego pelo materialismo. Tá? Ponto. Tá? Você jogou seu filho no materialismo. Você jogou seu filho no religionismo. Tá? Então, quando você joga seu filho no Avodá Zará, né, na idolatria, ele troca de religião. Ele experimenta os mortos com a mesa branca do espiritismo, ele experimenta os ídolos e sangue com os pais de santo no candomblé, né? Ele experimenta os rituais macabros, né, de bruxaria, porque ele celebra Halloween, olha só, rituais macabros e tudo, né? E quem é que é responsável por isso? Você, pai, você, mãe. Vocês é que jogaram os filhos na idolatria, tá? Então, daqui vem um termo, né? Eu traduzi dessa forma, tá? Traduzi dessa forma. Eu chamei de afogacionismo, né? Então, vocês jogam os seus filhos no afogacionismo. Então, o filho fica afogado no cartão de crédito, no carnaval, no pancadão. O filho fica... ele está se debatendo, né, contra o afogamento da idolatria. Tá? Então, aí nós temos que esperar pelo nosso Moshe. Existe um Moshe, sim. Todo Pêssar, né? Nós festejamos o nosso Moshe. Qual é o sinal? Né? Qual é o sinal que o irmão está recebendo, o irmão, a irmã, né, está recebendo agora nessa Pêssar, que vai mudar a família de vocês, tá? Vai mudar a família. Não adianta o irmão mudar, né, e o filho continuar no afogacionismo, né? Pai, eu quero dinheiro, pai, eu quero pancadão, pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo. Então não adianta. Tá? O filho, ele tem que estar aqui, ó. Com o pai, ok. Tem irmã que o filho não tem pai, né? Tá? É órfão de pai vivo. Às vezes é até órfão de pai morto mesmo.
mas a maioria das vezes é órfão de pai vivo, né? Mas não importa, isso aqui é essa mão, não pode faltar, né? Então, o que nós temos que ter em mente? Rabi Yeshua, né? Rabi Yeshua festejou essa Páscoa que nós estamos festejando. Obviamente que ele não deu as instruções que nós estamos dando, mas ele deu outras instruções referentes exatamente a essa Páscoa. Tá? Não pode haver, em hipótese nenhuma, o desejo do ovo dentro da casa. Tá? O desejo tem que ser a libertação do Avodá Zará, né? Tá? Então, a grande meretriz, ela transformou a família de vocês em adoradores de Asterotes, né? Da deusa da fertilidade, o ovo, o coelho, né? Pelo amor de Deus, né? Eu espero que nenhuma irmã aí esteja fantasiando bebê de coelhinho da Páscoa, né? Pô, porque aparece na nossa Páscoa, né? Na nossa página, aparece lá as crianças, né? Com orelha de coelho, pelo amor de Deus. Que é uma coisa horrorosa, né? Faz parte das 10 pragas, né? O combate a Hathor, a Ísis, a Osíris, né? A mãe de todas as meretrizes, né? A mãe da idolatria se chama Osíris, né? Que vai gerar as Marias, né? Que vai gerar as Dianas, né? Da vida. Então, no 7º dia de sua saída do Egito, 7 de Homer, né? Da contagem, tá? É quando nós iremos fazer o nosso ritual. Nós fazemos o nosso ritual na passagem. E vocês vão entender. Tá? Então, no 7º dia da saída do Egito, o povo de Israel, perseguido pelo exército egípcio, presenciou um dos mais espetaculares milagres da Torá, a abertura do mar. Até os dias de hoje, o evento é símbolo da graça divina e salvação para judeus e não judeus. Tá? Ou seja, vamos entender o que nós estamos estudando pelo rabino francês, né? Pelo Rabi Nosson Sherman. Não, Nosson Sherman foi ontem, né? Hoje nós estamos estudando pelo Eli Munk, né? Tá. Então, isso é muito importante. Então, o Neshoma, não tem assim, Neshoma de judeu, Neshoma que não é judeu. Nós sabemos que tudo é irreverável, né? Tá? Então, tanto para hebreu e não hebreu, né? Tanto para toda a multitude, Peça é essa libertação. Eu estava colapsado, eu agora estou libertado. Tá? Então, todos nós estamos num colapso. Todos nós. Tá? Mas nós temos a oportunidade, nesse portal, de nos libertar desse colapso. Tá? Então, vamos ver. Os acontecimentos que antecedem e se seguiram a Keriá e Ansuf, né? A abertura do Mar de Juncos, né? É o que nós vamos estudar hoje. Durante o dia, Hashem fazia o uso da coluna de nuvem para guiar seu povo, ok? Então, para nós, o que é essa coluna? Durante o dia, o que são os dias? Os 6 dias. Durante os 6 dias que nós trabalhamos, como é que nós fazemos? Qual é a nossa coluna? Nós ruminamos. Nós não perdemos a direção, tá? Muito embora a gente esteja caminhando pelo profano, nós não perdemos a nossa direção. Então, nesse período de 15 dias que antecede Pessa, né, durante essa energia ocorre aqui em Pessa, Erev Vare Boker, né, que vai do Erev do dia 14 até o Boker, até o Erev do dia 15, né? Tá? Aqui. Só ocorre uma vez por ano. Essa possibilidade, né, de eu libertar a minha Neshoma. Tá? Aí é quando a minha Neshoma ela vai no ponto mais alto, né? Eu consigo libertar a minha Neshoma e ela vem aqui em cima na essência. Tá? Ela se alimenta
né? Faz o download, né? Ela atualiza o sistema e volta. Tá? Baruch Hashem por isso. Tá? Nós sabemos disso, mas o povão não sabe. O povão vai festejar o quê? Vai festejar a morte de um judeu e abrir ovo de Páscoa de Osíris. Olha só a diferença que existe de nós para o povão. Tá? Por quê? Porque nós, durante o dia, ruminamos. Tá? De noite era uma coluna de fogo, que além de prover luz, direcionava-os de modo a poderem seguir a viagem, mesmo após o pôr do sol. É o que nós fazemos no Shabat. Então, o Shabat é esse dia a mais que eu tenho. Tá? Então, todo Shabat, mesmo na escuridão, eu consigo chegar à essência. Isso é muito importante dos irmãos entenderem. Eu sei que é difícil pegar um texto de um rabino e fazer o drash. Por quê? Porque os rabinos, eles escrevem em engenharia reversa. Né? Eles imaginam a instrução e escrevem para preparar o midrash. Tá? Mas por que assim? É por uma razão muito simples. Né? Eles estão há 3.000 anos tendo que rafará, né? Eles tendo que tapear. Tá? Então, o que é a haftará? Haftar é enganar, né? Quer dizer, você estuda a Parashá e estuda a haftará, né? Tá? Okay? Então, vamos continuar, né? Então, há uma explicação para o fato de Hashem ter influenciado o livre-arbítrio dos egípcios. Tinha sido Faraó quem ordenara aos egípcios que afogassem os meninos hebreus recém-nascidos nas águas do Nilo. Tá? Então, isso é uma colocação lexical parabólica. Tá? Então, nós sabemos, a ordem que havia da corte do Faraó era que todo cidadão que nascia, ele tinha que ser adorador dos deuses. Tá? Porque quem comandava a casa do Paor, do Faraó, eram os sacerdotes. E quem dizia esse Faraó é um semideus eram os sacerdotes. Tá? Então, eu não sei quem estudou em colégio católico, né? Tá? No colégio católico, as criancinhas elas são obrigadas a ajoelhar, a rezar o terço, Ave Maria, Pai Nosso. Elas são obrigadas. Então, num colégio católico, existe a mesma determinação do Paor, porque Paor é a grande meretriz. Tá? Muito bem. Os adventistas, por exemplo, a pessoa é obrigada a estudar lá Ellen White. Tá? Os espíritas são obrigados a estudar lá os livros do Allan Kardec, né? E isso é jogar no Nilo, né? Isso é afogar a criança na idolatria, tá? Então, a justiça divina determinara que, mesmo tendo sofrido as 10 pragas, os egípcios ainda tinham que pagar meja fomeja, meja sarra leones, né? Pela crueldade que haviam cometido contra Israel. Então, o que nós sabemos? Todo esse ambiente idólatra, criado pela grande meretriz há 2.000 anos atrás, todos eles sofrerão, padres, até mesmo os cristãos, os pastores, sofrerão meja fomeja. Tá? Por quê? Porque todos sabem que não existe nada além do nosso Criador. En od mivador. Todos sabem disso. Tá? A Torá nos relata que os filhos de Israel saíram do Egito de cabeça erguida. Tá? Ou seja, qual é a primeira coisa que nós começamos a sentir quando nós abandonamos a idolatria? A presença divina. A presença divina nos ergue. A presença divina, olha aqui, ó.
quando eu estou no Egito, eu sou idólatra, eu estou com a cabeça baixa, estão vendo? Bom. Quando eu aceito Hashem, olha aqui, ó, olha a letra como muda, olha a letra como muda. É o mesmo tzad, mas olha a letra como muda. A cabeça é erguida. Tá? É incrível, né? Então, quando o irmão começa a introspectar a Torá, ele deixa de ser curvado, ele se levanta, tá? Fake, tá? Então, não podemos nem avançar nem recuar. Só lhes resta uma opção: clamar pela misericórdia divina. Então, tem momentos na vida que nós vamos estar assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tá? Tá? Só que o que acontece? Acontece que aí na nossa cabeça aparecem os 4 tipos, né, de opções que nós temos. Quais são os 4 tipos? Vamos ver, né? Vamos ver quais são os 4 tipos, tá? Os 4 tipos. Vamos ver. Nós temos se render ao exército inimigo e retornar. Tá? Então, às vezes o irmão chegou em uma situação, tem jeito, né? Tem que me entregar, né? Não tem outra forma. Desiste da luta. Tá? Voltar a ser escravo. Tá? Então, o irmão fumava, deixou de fumar, porque ficou doente, aí ficou bom da doença, ou curado, mas não 100% curado, retorna. Né? Tá? Então, isso é muito comum, por exemplo, né? Nas mulheres, né? Que fazem essas dietas para emagrecer, né? Ela fica magrinha, depois ela não resiste, ela volta, né? Então, aqui o que é? O irmão, ele é escravo do Nefesh. Quem é que governa a vida dele? Bed Midot Kavot. E normalmente, né, nós sabemos pelo pecado de Adam que as 2 grandes forças é sexo desregrado e comer de forma desregrada, né? Porque é animal, né? O que o animal faz, né? Quer dizer, quem já foi à fazenda, né? Aí fica o touro, né? O touro tá lá e tem um monte de vaca. Ele fica cruzando e comendo, cruzando e comendo, cruzando e comendo. Não é verdade? Tá? O orangotango, né? Com as suas orangotangas, né? Mesma coisa, né? Ele fica cruzando e comendo, né? Tá? Então, quando o homem ele é animal, né? E vive como animal, qual é a vida dele? Cruzar e comer, cruzar e comer, cruzar e comer, tá? Esse é o primeiro tipo. O segundo grupo decide se atirar ao mar e morrer. Tá? Então, literalmente, tem pessoas que vão até ao suicídio. Né? Tá? Mas esse se jogar no mar e morrer é se jogar nas drogas, se jogar na bebedeira. Né? Vai parar lá na Cracolândia, né? Inclusive um gerente do Bradesco, né? O cara deu a declaração lá na TV, né? Ele foi gerentão do Bradesco e tudo, né? Ele acabou, né? Ele foi demitido e ficou meio pancado, acabou. Eu tive lá um dos diretores que foi demitido, né? Ele acabou se suicidando, tá? O terceiro se dispõe a lutar até morrer. Tem cara que não, que tem cara que vai à luta, né? Que sai, por exemplo, não desiste, né, do ex-marido, né? Tem mulher que é assim, né? O marido larga dela, ela não desiste do ex-marido, né? Vai ao pai de santo fazer trabalho para o marido voltar, né? Aqui na rua tem uma faixa, né? Trazemos o seu amor de volta em 72 horas. Só pague depois que ele voltar. Tá? Incrível, né? E o quarto grupo decide rezar. Tá?
Isso é a coisa mais comum dos católicos, né? Dos católicos, tá? Em resposta ao pânico generalizado, diz: não tenham medo, fiquem firmes e verão o que Deus fará para salvá-los hoje. Então, quem é que salva? Quem salva é Hashem Errado. Não tem esse negócio de Jesus é o Senhor, né? Maria fará um milagre, pede à mãe que o filho atende. Gente do céu, são as vigílias, né? São as vigílias. Hashem lutará por vocês e vocês se calarão, tá? Então, nós temos vamos para o primeiro workshop nosso, né? Primeiro workshop. Está com medo de algo, né? Então, a irmã está com medo de algo, ou o irmão está com medo de algo. Isso é muito comum, por exemplo, né? Quando eu tive alunas principalmente, que falavam assim: sabe, professor, eu tenho certeza que aquela mulher que agora está com meu marido faz macumba contra mim. Tá? Aí eu falava, en od mivador. Tá? Aí ela, o quê? Eu acabei de cortar, en od mivador. Não existe nada além do sagrado. A pessoa pode fazer quanta macumba quiser, pode fazer o que quiser, en od mivador. Agora, se você está com medo daquela macumba, aí você que está se macumbando. É o contrário o efeito. As pessoas não entendem isso. As pessoas acham assim que pai de santo tem poder, que médium tem poder. Ninguém tem poder fora de Hashem Errado. Ninguém tem poder. Tá? Ninguém tem poder. E é você que busca Hashem. É você quem busca Hashem. Onde é que está o meu... Aqui. É você quem busca Hashem, tá? Aqui, ó. Tá? É você quem busca Hashem. Você busca Hashem como? Ruminando e engolindo. Dentro dos preceitos. Se ocupando das coisas da Torá e tendo zelo pelas mitzvot. Ponto final. Tá? Então, aqui vem o primeiro workshop, né? O irmão ou a irmã está com medo do quê? Tá? Tá com medo do quê? Isso era muito comum, né? Tá? A pessoa fala, pô, eu tenho certeza que aquela mulher que está com meu marido, né? Ela faz macumba contra mim, porque ela é macumbeira. Aí falava um monte de coisa, né? E eu só respondia, em od mivador, tá? Então, quando alguém, por exemplo, jogar uma palavra negativa, você vai se dar mal, em od mivador. Já cortou, já mandou de volta. Você vai ver o que Hashem fará por mim. Né? Okay? Esse é o primeiro workshop, tá? Perto. Então nós temos agora o segundo workshop. Tá? Em quais categorias o irmão ou a irmã se enquadra? Tá? Em qual categoria? Tem um problema, para rezar? É um tipo, né? Tem irmão que vai pro cacete armado, né? Tá? Tem irmão que desiste. Tem irmão que se joga na lamúria. Né? Tá? Oh vida, oh dia, oh azar, não é verdade? Mas não, tá? Nós não temos medo de nada. Então, quando um problema chega a nós, o que é que nós dizemos? É uma lição que Hashem está me dando, que eu não sei exatamente o que eu vou aprender ainda, mas eu vou aprender muita coisa com isso que eu vou passar, tá? Porque esse mar eu vou atravessar, porque Hashem fará grandes milagres na minha vida. E é assim, né? Quer dizer, aqui, como o Rosh, que está mais próximo de mim, né? Ele sabe como eu reajo. Eu reajo dessa forma sempre, tá? Dessa forma sempre. Eu não sei exatamente o que eu vou aprender, mas vou aprender alguma coisa, tá? E se Hashem está mandando esse Misayon, é porque eu mereço